Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amados irmãos e irmãs, por vezes nós nos preocupamos porque gostaríamos que houvessem muitas pessoas na igreja. Esse é sempre o nosso desejo, mas não devemos nos preocupar com isso, né? Aqueles que podem vir são abençoados, né? E aqueles que não podem vir, pelas razões que Deus o sabe, ainda assim os anjos de Deus estarão protegendo e cuidando de cada um deles, né? Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1. 7, 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizaram. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a grande diferença, e nunca é demais lembrar, a grande diferença da verdade presente é que nós podemos realmente extrair pérolas diferentes de um campo ou de um mar onde aparentemente não se encontra muita coisa. Num primeiro momento você lê isso e qualquer pessoa que leia, num primeiro momento essa passagem diria: mas quais são as pérolas que poderiam ser encontradas aqui? Na verdade, a primeira pérola que nós encontramos, e são muitas, claro, e nem eu as conheço todas,
Mas a primeira pérola que nós encontramos, na verdade, é um convite a todos nós que muitas vezes estamos desanimados. Desanimamos por vezes porque nós pregamos o evangelho às pessoas e as pessoas não aceitam. Esse mesmo dia, o dia de hoje, nós poderíamos olhar para essas cadeiras vazias e desanimar. Porque afinal de contas não se trata de Rogério, não se trata de pastor, não se trata de nada disso. Trata-se de que finalmente, se nós acreditamos realmente que a igreja orou e pediu, orou realmente para que Deus enviasse alguém, e se nós acreditamos nisso, por qual razão não estaríamos aqui? Repito, né? Não é uma condenação a ninguém, cada um tem seus afazeres, nós entendemos isso tudo. Mas não deixa de ser, de certa forma, triste, não é? Quando nós olhamos essas cadeiras vazias. Não porque estamos bravos ou machucados com as pessoas que não vêm, mas porque nós gostaríamos realmente que as pessoas pudessem, né, dar o devido valor à palavra, dar o devido valor ao evangelho. E quando nós realmente acreditamos que Deus ouviu nossa oração e trouxe, né, pessoas que podem realmente nos alimentar, o desejo nosso seria de que a igreja realmente estivesse cheia. Mas se os olhos da fé pudessem ser abertos nessa noite, nós veríamos certamente anjos, quem sabe em cada uma dessas cadeiras, nós veríamos esta igreja realmente cheia. Por quê? Porque os anjos realmente gostam de estar onde a palavra de Deus é compartilhada e, acima de tudo, quando a verdadeira palavra de Deus é compartilhada. Independentemente disso, né, para nós, resta saber, nós como ministros, como aqueles que pregam a palavra, para nós, resta saber que Jesus pregou para uma só pessoa. Então, no que toca a nós, nós temos que fazer o nosso trabalho normalmente, né? E somos as últimas pessoas do mundo que poderiam reclamar de qualquer coisa. Apenas, né, falamos porque quando nós, ou qualquer um dos irmãos, por vezes, né, tem desânimo, por, quem sabe, falar para o vizinho da palavra de Deus, quem sabe falar para os amigos, para os colegas de trabalho, e eles não vêm, eles não aceitam, e você convida uma vez, e convida duas, e convida três, e eles não vêm, podemos desanimar, né? Vamos encontrar aqui já de cara uma pérola preciosíssima no versículo 19, que está aí. É dito: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João foi um profeta inigualável. João anunciou a vinda de Cristo. Quando Cristo aparece para ser batizado, João é quem diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu naquele homem simples que vinha, que era Jesus. Ele era um homem simples, comum, ele passaria na rua e as pessoas não veriam a menor diferença nele, né? É claro que aqueles que, inspirados por Deus, aqueles que estivessem buscando, veriam diferença nele, mas não seria na forma dele. Não seria no rosto, não seria no corpo que veriam qualquer diferença. No entanto, João Batista, aquele mesmo que anunciou e que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele mesmo que teve os olhos espirituais abertos para entender que aquele era o Messias prometido, aquele que conseguiu divisar, né, por trás dos olhos físicos, pelos olhos da fé, que aquele que estava ali era aquele cordeirinho que tipificava, cada cordeirinho morto representava aquele que era o verdadeiro cordeiro, que agora morreria pelos pecados do mundo. Esse homem que foi quase que único para poder reconhecer, neste momento está completamente desanimado, triste, foi preso, né? Foi preso porque pregava a palavra de Deus, foi preso porque teve a coragem de falar a verdade, foi preso porque teve a coragem de desafiar o sistema, foi preso porque a mensagem dele era diferente de todos os pastores e teólogos da época, foi preso exatamente porque ousou fazer o que Deus lhe mandou. Independente do que as pessoas dissessem a ele, ele sabia que ele tinha uma missão. Podem ter certeza que muitos tentaram desanimá-lo. Muitos tentaram mostrar a ele que o que ele pregava não estava correto. Mas ele sabia que ele tinha uma ordem do céu e ele iria cumprir essa ordem até o fim. Porém, esse homem é preso, né, fazendo a vontade de Deus, e lá na prisão, dia após dia, sendo atacado pelo inimigo, chega uma hora que ele desanima. E ele não só desanima, mas nesse desânimo, ele começa a duvidar
se Jesus era realmente o Messias prometido. E esse homem agora valoroso, né, a quem Deus amava e ama profundamente, ele chama os discípulos dele e diz: João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Esse mesmo homem, repito, que com a fé inabalável até então havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem dúvidas agora se Cristo é realmente o Messias, se Jesus era realmente o Messias prometido. Por isso, nos dias que vem o desânimo, nos dias que vem a tristeza no teu coração, nos dias que você começa a olhar e ver tudo negro, não desanime, não desista. A tristeza é normal, ela faz parte da vida do cristão. Mas é preciso que também nesse momento, pelos olhos da fé, a gente consiga ver além daquilo que está acontecendo. João, em algum momento, tirou os olhos do seu mestre e começou a olhar para si mesmo. E quando a gente olha para a gente mesmo, o que acontece? A gente desanima. Porque a gente começa a olhar para dentro de nós, tentando achar algo de bom. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, menos nós vemos algo de bom em nós. E quanto menos você ver algo de bom em você, mais você deveria ficar feliz. Porque quanto menos você vê algo de bom em você, é porque você está mais próximo de Cristo. Se nós apagássemos a luz neste momento, nós não encontraríamos falha em nenhum dos irmãos e irmãs. Nenhum. Mas quando a luz é acesa, começam a aparecer as pequenas rugas, começam a aparecer os pequenos defeitos, começam a aparecer as pequenas debilidades. E quando a luz da palavra se acende sobre o nosso coração, nós começamos a ver os nossos defeitos. Por quê? Porque o Espírito de Deus convence do pecado. Então, quando a luz é acesa no nosso coração, quando a luz entra no nosso coração, ela começa a descobrir os nossos defeitos e pecados. E por quê? Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Espírito de Deus entra no nosso coração de verdade, nós começamos a ver os nossos defeitos. E Deus começa a revelar os nossos defeitos por uma razão só. Porque Ele quer nos fazer perfeitos. E Ele só vai conseguir nos fazer perfeitos. Ele só vai conseguir perdoar os nossos pecados se primeiro Ele puder nos revelar os nossos pecados. Segundo, se nós, ao ver os nossos pecados, aceitarmos que somos pecadores e que temos esses pecados, e aí confessá-los. E a razão é simples para isso tudo. Você vai a um local que vende tecidos, e você chega nesse local e diz: olha, eu quero, não sei quanto seria, 2 metros, 2,5 metros para fazer um vestido. E você então escolhe esse tecido, compra, e quando você chega em casa, você comprou 2,5 metros de tecido. Quando você chega em casa, você vai conferir e veio só 1 metro. O que você faz? O que é que você faz? Como? Volta lá na loja. E faz o quê? E exige outro pedaço. E vai reclamar porque você quer o quê? Você comprou 2,5 metros. Quanto que você quer? Quando Jesus te comprou, Ele contou os teus pecados. Vamos arriscar um pouquinho aqui. A irmã Célia, 2 milhões de pecados. O Rogério, 3 milhões. A irmã, 1,5 milhão. A irmã, 1,8 milhão. Um monte de pecados. 5 mil da irmã, ótimo. Deus olha então, Cristo olha e diz assim: Senhor, a nossa irmãzinha tem 1,8 milhão pecados. Desde que ela nasceu até agora, 1,8 milhão. Quero comprar. E ele diz: quanto custa? Quanto custa para comprar a irmã Fernanda com todos os pecados dela? Eis o Cordeiro de Deus que... Eu quero levar os pecados dela, Senhor. Eu quero que sejam colocados sobre mim. Quanto custa, Pai? A tua vida. Custa a tua vida. Por esses pecados, ou ela morre, ou você. Senhor, eu morro no lugar dela. Quanto custa? Tua vida. Quantos pecados, Fernanda? 1,8 milhão.
Agora, Cristo comprou a irmã Fernanda. Passa o tempo. E a irmã Fernanda agora está lá desanimada, triste. E aí ela ouve uma vozinha, aquela voz do Espírito, que diz assim: escuta, por que você está triste? O que você está fazendo aí? Como Elias, né? Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Né? Desanimado, triste. Ela diz: Senhor, eu estou cheia de pecados. Filha, você já confessaste teus pecados? Sim, Senhor, eu confessei, mas eu ainda estou muito triste por causa deles. Filha, quanto eu paguei por você? Senhor, o Senhor pagou com a tua vida. Você acha que eu paguei pelos teus pecados? Você acha que o meu pai aceitou o sacrifício que eu fiz no teu lugar? Sim, Senhor, eu acredito que sim. Quantos pecados você acha que eu comprei de você? Quantos pecados você acha que eu comprei? Todos? Qual seria a resposta da Fernanda? Todos, Senhor. Então por que você está reclamando? Por que você está triste? Eu comprei? Todos. Por que você vai à loja reclamar se te entregaram só uma parte? Você quer quanto? Tudo. Eu também quero. Eu comprei todos os teus pecados. Eu quero todos eles. Eu não quero mais que você fique esmagada pelo peso deles. Se você pediu perdão, por que você não confia em mim e acredita que eu os perdoei? Não é assim? Pergunto. Se você tem a capacidade de reclamar porque comprou e não te entregaram tudo, por que Jesus teria que agir diferente com você? Quando ele te comprou com todos os teus pecados. Ninguém enganou ele. Ele olhou e disse: eu sei quantos pecados tem. Você não tem como enganá-lo. Mas da mesma forma que você vai e pede perdão a ele pelos pecados, da mesma forma que você deve confiar ao pedir perdão a ele, você também deve confiar no perdão. E a razão para isso também é uma só. Se você não conseguir aceitar que foi perdoada por Deus, você não vai conseguir perdoar quem te ofende e quem te machuca. Você não pode dar a outro o que primeiro você não ganhou. Então a maioria dos casos que acontecem quando a pessoa diz: não, eu não vou perdoar aquela pessoa, a razão é uma só. Ela não se apossou do perdão que Deus ofereceu a ela. E aí, sabe o que acontece? São inúmeros os casos de pessoas que ficam doentes porque não perdoam. Porque os pecados esmagam a pessoa. Ele pode achar que não, mas ele é esmagado por eles. E aí, no momento que essa pessoa perdoa, a paz invade o coração dela e ela realmente tem saúde de verdade. Mas não é uma questão de eu agora preciso perdoá-lo. É uma questão de primeiro ir a Deus e pedir perdão dos pecados. Porque a oração é: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os que me têm ofendido. No final das trocas, o perdão não é a desculpa. Desculpa o diabo inventou. A Bíblia inventou o perdão. Desculpa é: eu piso no pé de alguém, desculpa, tire a minha culpa. E a desculpa, normalmente, quando você pede desculpa a alguém, normalmente, ou invariavelmente, você vai tornar a cometer aquilo. O perdão não. Sabem por que não? Porque o verdadeiro perdão de Deus é uma troca. Perdão, ou dar por, ou dar per. Eu dou a minha injustiça pela tua justiça. Eu dou o meu ódio pelo teu amor. Eu dou a minha maldade pelo teu amor ou pela tua bondade. Isso é perdão, é uma troca. Deus oferece o amor dele pelo teu ódio. Deus oferece a bondade dele pela tua maldade. É uma troca. E é uma troca simples. Para que essa troca aconteça, apenas é preciso que você reconheça que é assim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro vem o dom celestial. Primeiro ele oferece. Ele não te diz: olha, me dá que daí eu te dou. Não. Procure me conhecer. E a Bíblia diz, que nós fomos justificados, perdoados, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou. Ele simplesmente chegou e ofereceu.
E aqui, obviamente, nós vemos que João chega ao momento então em que a fé dele é abalada. Senhor, és tu aquele que havia de vir ou vamos esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus então ouviu a pergunta, ou não? Sim. João pediu, eles foram e pediram. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Parem para pensar. Os discípulos agora estão desconfiados. Os discípulos de João estão desconfiados. Como é que o mestre deixou o nosso mestre lá preso? Como é que ele deixou o nosso mestre preso? Também eram vítimas das pregações da época de que quando você aceita a Cristo, nada mais vai te acontecer. Aceitou a Cristo, a tua empresa agora vai ganhar um monte de dinheiro. Aceitou a Cristo, não tem mais doença. Aceitou a Cristo, não tem mais problema. Eles eram vítimas já naquela época da teologia da prosperidade, da teologia do tudo vai bem quando você aceita Jesus. A paz que Cristo oferece não é a paz externa, não é a paz do mundo, é uma paz interior. É uma paz que não faz com que você se abale. E eles então chegam, e esses homens, obviamente, amavam a João Batista, e eles não entendiam. E esses homens, que eram os discípulos dele, com certeza, estavam, até porque no começo eles já estavam com ciúme de Jesus, lá no começo, quando eles viram que as pessoas iam para se batizar com Jesus. Eles chegaram e disseram: João Batista, aquele homem lá que tu batizaste, eis que as pessoas estão indo se batizar com ele, não vem mais contigo. E João Batista disse: não, mas como é que como é que o convidado não vai se alegrar com o noivo? João Batista ficava feliz, mas eles não entendiam. Aquela mesma guerra, Eu sou do pastor Vanderlei, eu sou do pastor Vilmar, eu sou do pastor Rogério, eu sou do pastor tal, eu sou da igreja da congregação, eu sou da assembleia, eu sou dessa, eu sou daquela. Quando na verdade não existe e nós não podemos ser assim. Todos temos que ser de quem? De Cristo, de Jesus. Se você realmente acha que é de uma igreja, eu não sei como é que vai ser quando essa igreja tiver que levar você para o céu. Eu não consigo ver que essa igreja aqui vai te levar para o céu. Eu consigo ver sim que a igreja é um instrumento para te levar a Cristo, certo? E algumas e muitas igrejas de hoje, infelizmente, são instrumentos para te afastar de Cristo. Usam o nome de Cristo, mas não te aproximam dele. Então a igreja, sim, ela deve ser uma bênção e um instrumento para levar as pessoas a Cristo. Se não fizer isso, porque a igreja em si, como pedras, não vai te levar. E aí, quando você se agarra à igreja, você tem problemas. Porque quem te garante que amanhã depois, você estando em qualquer igreja, você não vai cair porque o pastor arrumou uma confusão lá dentro, ou porque o ministro arrumou uma confusão, ou brigou com um membro. Nós precisamos confiar na palavra, porque é ela que nos mantém firmes. E eles haviam também sido enganados. Por isso eles chegam, criam todo esse problema, e eles próprios, em vez de fortalecer João Batista naquele momento, não conseguiam. Por quê? Porque não confiavam também que Cristo era aquele. Irmãos, imagine que alguém chegasse para o pastor Vanderlei e dissesse assim: Pastor Vanderlei, escuta, será que Jesus era mesmo o Messias que estava sendo prometido no Velho Testamento? O que o irmão teria que dizer? O que o pastor teria que dizer? Sim, com certeza. Você quer ver? Vou te mostrar pela Bíblia que era. Mas esses homens não tinham essa convicção. E aí quando veio o desânimo de João Batista, que eles poderiam tê-lo fortalecido, dizem: mas João, com certeza ele é o Messias, ele é o prometido. Não vem outro não, ele é. Ele é o próprio. Claro, você não lembra, você disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha os milagres que ele fez, olha tudo que ele fez. Você não podia estar com dúvidas agora, João Batista. Não, vamos orar, vamos nos fortalecer aqui como irmãos. Mas não fizeram isso. Eles foram lá perguntar mesmo.
Os irmãos, eles estão na igreja para nos fortalecer, não para dar vazão à nossa dúvida. Ah, sabe que eu não sei não, mas eu acho que aquilo lá não está muito bom. Realmente, eu acho que não está muito bom mesmo, irmã Fernanda. Nós precisamos fortalecer, a pessoa está fraca na fé, ajudar o que está enfermo na fé. Não é para alimentar a enfermidade dele, não é para enfraquecer ele mais ainda. Para isso, né, nós como irmãos fomos chamados. Isso é o nosso papel. Né? E então, olha que interessante. Vocês acreditam que Jesus amava João Batista? Sim ou não? Sim. Porém, imagine a seguinte situação. O irmão Osmando chega e diz assim, irmão Rogério, o irmão Osmando chega e diz assim, irmã Fernanda, por favor, vá lá até o irmão Rogério e pergunte para ele se ele é realmente uma pessoa que prega a verdade ou não. Peça para ele que me responda. A irmã Fernanda chega para mim e diz assim, irmão Rogério, o irmão Osmando me pediu, ele queria perguntar se você é realmente um homem que prega a verdade ou não. Eu dou as costas para a irmã Fernanda, e começo a pregar. E a irmã Fernanda está ali ouvindo, porque ela está esperando a resposta. Eles chegam para Jesus e dizem assim, senhor, João Batista pediu para a gente perguntar para o senhor se o senhor era aquele que deveria vir, se o senhor era o Messias prometido ou não. O que Jesus fez? Leiam aí. O que ele fez? Na mesma hora, o que ele fez? Curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus. E deu vista? E deu vista a muitos cegos. A melhor forma de provar alguma coisa para alguém é pela palavra. A palavra prometia, o Messias prometido já dizia lá no livro de Isaías que ele viria, que ele curaria, que ele daria vista aos cegos, que ele ajudaria os quebrantados de espírito. A palavra de Deus prometia isso. E Jesus então fez o quê? Fez exatamente o que a palavra de Deus dizia que o Messias faria. Imagine só, o irmão Osmando com dúvida, chega para a irmã Fernanda e diz assim, vai lá e pergunta para o irmão Rogério se ele é realmente um pregador da verdade. Eu digo, claro que eu sou, Fernanda. Como que não? Ela vai chegar para o irmão Osmando e vai dizer, ele disse que ele é. Vai adiantar alguma coisa? Não. Ele está com dúvida. Então eu permito que a irmã Fernanda acompanhe o que eu estou pregando. Agora ela vai escutar. E se ela for uma pessoa com discernimento, ela vai chegar, não, realmente. Os fariseus mandaram alguns para lá pregar Jesus. Os soldados foram lá para prender Jesus. Foram lá para prender. E Jesus estava pregando. Quando eles chegaram, né, começaram a ouvir, esqueceram até o que foram fazer lá. Voltaram, quando disseram, escuta, vocês prenderam. Nunca vimos um homem falar igual aquele. Esqueceram até o que foram fazer. Irmãos, quando alguém está fraco na fé, tem que usar a palavra. Não tem outro jeito. Não, olha aqui, veja isso, veja aquilo. O poder não está no que eu digo ou deixo de dizer, o poder está na palavra. Nós tivemos o privilégio de ir a Paraíba nesse fim de semana passado. Algumas pessoas, poucas dali, encontraram nossos vídeos, gostaram do que aprenderam e chegaram para o grupo e disseram, não, nós temos que trazer esse homem, vamos trazê-lo. Será? Não, vamos trazê-lo. Adiantava dizer? Se eles perguntavam, olha, mas será que ele... Adiantava falar alguma coisa? Não. Quando Filipe viu a Cristo, ouviu a Cristo, ele foi rápido buscar o irmão. Natanael. E Natanael estava embaixo da figueira. Natanael, escuta, nós encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Santa Teresa? Um ovinho desse tamanho? Pode vir alguma coisa boa de lá? E quem sabe as irmãs e os irmãos vão chegar e dizer, escuta, olha, nós temos ouvido um irmão, temos ouvido o pastor, temos ouvido que prega a palavra, que fala sobre profecia, que fala sobre Apocalipse, que fala sobre Daniel. Ah, é? Onde? Santa Teresa. Pode vir alguma coisa boa de Santa Teresa?
Eu estou numa igreja aí com 5.000 membros, tem bispo, tem papa, tem padre, tem pastor, tem apóstolo que fez teologia, PhD, e tem 1.000 cursos e 1.000 não sei o quê. Por que eu vou lá? O que disse Filipe para ele? Para Natanael? Vem ver. Vem e ver. Não adianta ficar querendo dizer, não, o pastor Vanderlei prega a palavra. Vem ver. Não é? Foi o que ele disse. Graças a Deus, Natanael foi ver. E quando foi ver? Não adianta, meus irmãos. Ouvir o que os outros falam é um problema. Vocês querem ver? Eu não quero aqui. Eu já ouvi, por exemplo. Vocês já ouviram falar de uma escritora chamada Ellen White? Quem já ouviu falar dessa escritora? Já ouviram? Já? Se você perguntar para qualquer pessoa que não tenha lido um livro dela, qualquer pessoa, sabe o que eles vão te dizer? Isso é uma falsa profetisa. É o que você vai ouvir. Mas leia um livro dela. Depois que você lê, se você realmente achar que ela é uma falsa profetisa, agora diga para as pessoas, não, ela é uma falsa profetisa. Mas por quê? Não porque você ouviu dos outros, mas porque você leu. Vem e vê. Eu já encontrei muita gente que diz, não, aquele é um falso profeta. Você já leu algum escrito dele? Não li. Ah, bom, então. As pessoas hoje, infelizmente, é o que diz a Bíblia. O Apocalipse mostra a condição da igreja hoje. Povo que julga. Nem viu e julga. Não, o pastor Vanderlei, ele fez teologia onde? Não, ele não fez teologia. Então, é assim, irmãos, infelizmente. Nós vivemos numa época onde todo mundo está disposto a julgar. Nós colocamos matérias na internet, no Facebook, alcança muita gente. Aí o sujeito faz um comentário, não é bem assim. Nem leu a matéria. Nem leu. Colocamos um post lá. Não sou católico, por isso acredito em Maria, que o Osmando gosta muito dessa matéria. A pessoa só leu o post. Diz, não, Maria não é de Deus. Mas como que Maria não é de Deus, irmãos? Leia a matéria. Leia primeiro, não é? E infelizmente é assim, as pessoas leem tudo pela metade. Dizer que Maria não é de Deus, mas como que Maria não é de Deus? Quem não é de Deus é o que inventaram sobre ela. Isso não é de Deus. Não é de Deus uma imagem que você vai se ajoelhar e adorar. Isso não é de Deus mesmo, Deus nunca pediu para fazer isso. Mas a Maria não tem culpa nenhuma se fizeram isso com ela. Nenhuma culpa. Um dia no céu você vai abrir Maria, você vai dar um abraço em Maria, vai dar um abraço em Maria, porque você vai encontrar ela lá. E você vai dizer assim, Maria, aquelas imagens todas, eu não estou sabendo nada disso. Nem é comigo isso. Não sei. Irmãos, só que tem gente, claro, não vai acontecer, mas tem gente que se conseguisse dar um pulo no céu, né? E por alguma razão não visse Maria lá, ele voltaria dizendo, não, realmente Maria é do diabo mesmo, porque ela não está lá. Falta de conhecer. Maria está aguardando na sepultura, está lá esperando, como todo mundo. Quando Cristo vier ressuscitá-la, agora ela vai com Cristo. Mas o erro é tão grande que, infelizmente... Então Jesus simplesmente faz o quê? Ele vai provar que ele é o Messias, mas não vai provar falando. Ele vai provar como? Fazendo. Como é que as pessoas podem saber que você é um cristão de verdade? Falando? Como? Fazendo. Obedecendo, testemunhando. Essa é a forma de provar que nós realmente somos filhos e filhas de Deus. Não vai ser falando. A pregação é boa, a instrução é boa, né? Nós precisamos pregar, a palavra de Deus diz, né? Como se não há quem pregue? Como é que vão ouvir a palavra se não há quem pregue? Né? Mas o cristão, ele tem que ter testemunho. Eu me lembro, por exemplo, me permito apenas dizer porque, né, aqui a gente já falou alguma coisa do sábado, a pedido dos irmãos. Eu me lembro, por exemplo, de uma irmã adventista na época. E os adventistas são nossos irmãos, sim. Sabem por quê?
que atacam os adventistas, como atacam os assembleianos, como atacam os pentecostais, como atacam... O mundo ataca todo mundo, gente. Mas nós não podemos nos dividir. Tem gente boa e tem gente ruim lá. Tem gente boa na católica e tem gente ruim lá. Por que Jesus diz claramente, sai dela, povo meu? Ele tem gente dele lá. E aí nós ficamos brigando, quando devemos ser irmãos. Tem gente lá, não tenham dúvida disso. Tem gente boa na adventista, tem gente boa na testemunha de Jeová, tem gente boa em todo lugar. Tem joio e tem trigo. E aí nós acabamos nos acusando. E recentemente eu vi um testemunho e um pastor chega, como poderia ser da Assembleia, como poderia ser, né? Estou falando do adventista porque eu vi esse testemunho do adventista e me chamou a atenção. E o pastor chega para ele e diz assim, irmã, como é que tá? Tá tudo bem. E a fé? Tá bem, a fé tá boa. Ah, tá. Ah, muito bem. Tá trabalhando no tal lugar. Sabe, eu estou trabalhando lá no tal lugar e ninguém sabe que eu sou uma cristã. Como é que é? Ninguém sabe que eu sou uma cristã. Será que isso é um testemunho válido? Porque se eu não vou falar para ninguém, porque senão eles começam a me xingar, começam a achar que eu sou uma quadradona, tirar sarro. Isso é testemunho? Não. Não se pode acender uma luz e colocar embaixo da mesa. Não tem jeito. A luz tem que brilhar, tem que brilhar. Onde você está, tem que brilhar. Está todo mundo se matando e você está lá no teu canto. Está todo mundo brigando e você está tentando apaziguar. E essa é a contramão do mundo. Sabe que, voltando da Paraíba, tem alguns lugares que o avião dá umas chacoalhada meio esquisita, né? Entra naquela turbulência, né? E, obviamente, eu entro no avião, a primeira coisa que eu faço é o que todo cristão faz. O que todo cristão faz? Mas eu não oro por medo. Eu não oro por medo do avião. Em primeiro lugar, porque eu já sei que se Deus não manter aquele trambolho no ar, ele cai mesmo. Né? Não tem como, aquele monte de ferro lá, o homem acha que é por causa da turbina, acha que é por causa disso. Não, o avião voa porque os anjos mantêm, porque podem ter certeza, uma maquinaria pesada daquele jeito, primeiro o demônio que alcançar ele derruba, mas Deus não deixa. Não se trata só do avião voar, trata-se de que o diabo vai tentar derrubar todos os aviões que puder, é só isso. Isso aí. Então você entra e ora, e aí dá essas turbulências, você não se preocupa, porque no final das contas os anjos estão segurando, você orou, você pediu que Deus cuide de todas aquelas almas que estão lá dentro. E na verdade, o verdadeiro cristão, ele não ora para que Deus proteja ele nessas horas. Senhor, proteja aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque se cai o avião e morre todo mundo, Senhor, eu confio que morro nos teus braços. Mas não é porque eu sou bom, não, eu confio porque aprendi a confiar nele, como qualquer um aqui. Mas as pessoas que não têm Deus, que não têm Cristo, essas têm que ter mais oportunidade de vida. Então, no final das contas, irmãos, a fé, ela é um ato, pura e simplesmente, daqueles que realmente, né, conseguem ver aquilo que é certeza, né, ou confiança baseada na própria fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. E eu me perguntava com Deus, Senhor, se esse avião começasse a cair, qual seria a minha reação, Pai? Eu realmente não sei. Eu imagino que ficaria tranquilo, mas eu não sei. Pode ser que ficasse mais desesperado que os outros. Eu não sei, irmãos. Não é? Vale a pena a gente nunca confiar na gente mesmo. Dizer, Senhor, olha, eu gostaria de até, numa hora dessa, poder testemunhar que eu sei em quem eu creio. E não me preocupar. Né? Mas, como Pedro, né? Diz, Senhor, todo mundo vai temegar, eu não. Pode ser que, se nós estivéssemos lá, nós seríamos os primeiros a começar a gritar. A gente não sabe. Não é? Então vale a pena sempre desconfiar da própria fé e dizer, Senhor, olha, se algo acontecer parecido, me ajuda a dar um testemunho do que é um cristão. Porque aí, quem sabe, né, não sei, 1, 2, ou 10, ou 20, ou 30, não importa, todo mundo desesperado, daqui a pouco alguém olha, a Fernanda está lá tranquila, ele diz, mas você está com algum problema? Você não está escutando o que está acontecendo? Não, eu sei em quem eu creio. E quem sabe essas pessoas agora agarrariam a mão dela, então por favor me ajuda, ora por mim. E quem sabe quantos não se converteriam como ladrão na cruz, no último segundo de vida, no último minuto.
não é? Mas enfim, Jesus então mostrou que ele tinha uma fé viva. E ele mostrou exatamente o que eles precisavam ver. E aí o que aconteceu? 22. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que vocês têm visto e ouvido. Não adianta eu falar para vocês. Falem o que vocês viram. Sejam testemunhas do que viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Bom, ressuscitando morto, aí não dá mais para ter dúvida, né? E aos pobres anuncia-se o evangelho, aos pobres de espírito. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Diga para João Batista, então, contem para ele o que vocês viram e diga para ele, né? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Né? Não se preocupe, João Batista. Continue confiando da mesma forma. Não se escandalize pelo que vão dizer, não se escandalize pelo que vão falar, não se escandalize por nada. Vão chamar você de fanático, vão chamar você de quadrado, vão chamar você de maluco. Não se escandalize com nada disso. Não se preocupe com absolutamente nada disso. Continue firme na fé. O meu galardão está comigo. O que mais? E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Outra coisa impressionante aqui. Muitas pessoas às vezes querendo fazer bem. A primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar foi numa semana de oração e tinha muita gente. E Deus sabe, eu orei, me preparei e pela graça de Deus pude compartilhar aquilo que aprendi. Quando acabou a pregação, uma irmãzinha querida, sem maldade nenhuma, chegou para mim e disse assim: você vai ser um grande pregador. Falou para mim. Naquela hora, eu não podia falar para ela para não machucá-la. Eu só falei: Pai, não permita de maneira nenhuma que o diabo coloque isso no meu coração. O elogio, irmãos, é uma arma nas mãos do inimigo. É uma arma. Pode parecer bom. O verdadeiro cristão não canta para receber o louvor das pessoas. O verdadeiro cristão canta para Deus. O verdadeiro pregador não canta para ele crescer, para as pessoas dizerem: nossa, que maravilha. O verdadeiro pregador, ele prega para que Cristo seja exaltado. Nós não buscamos aplausos. O verdadeiro cristão não busca aplausos. É verdade que as pessoas, quando ouvem uma boa palavra, se regozijam, mas devem agradecer a Deus. E acima de tudo entender que se um homem prega ou se uma pessoa canta e canta bem, é porque Deus lhe deu o dom. É só isso. E nada além disso. Os méritos são todos de Deus. E então, nós vemos, exatamente isso. Vejam só o que aconteceu aqui. Tendo-se o quê? Se retirado os mensageiros. Jesus esperou, veja que parece o contrário, né? Jesus deveria esperar então, dizer: olha, não digam lá para João Batista que ele é um servo de Deus, que ele isso, que ele aquilo, que ele aquilo. Quando eles saíram, é que ele diz: que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Agora ele vai falar bem de João Batista. Agora ele vai elogiar o servo do Senhor, porque os mensageiros não estão mais aí para ir lá contar para ele. Olhem que impressionante como as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Não é? Porém, ao mesmo tempo, olha as lições que ele mostra. Ele então diz assim: que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Vocês acham que vieram aqui para ver João Batista, e João Batista era uma cana abalada pelo vento? Vocês acham que João Batista era levado por qualquer vento de doutrina? Não. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Ponto número 1. O verdadeiro cristão, o verdadeiro ministro, o verdadeiro pregador não se abala. Ele não pode, de maneira nenhuma, ser levada pelo vento. Ah, não, veja bem, olha, agora é o seguinte, viu? Você vai entrar para essa igreja, você vai ser um pregador, mas é o seguinte, aqui você tem que pregar desse jeito. Não.
Eu prego o que Deus me manda. Não, mas se você pregar do jeito que você está pregando, nessa igreja você não vai poder pregar. Então eu não vou pregar nessa igreja. Ou você faz o que Deus te manda e não se abala por vento de doutrina nenhum, não se abala pelos ventos impetuosos que te empurram para deixar de fazer para pregar a palavra de Deus, ou você não faz o trabalho de Deus direito. O verdadeiro pregador, o verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro profeta de Deus não pode ser levado pelo que as pessoas querem ouvir. Ele tem que dar a elas o que elas precisam. Porque se você for pregar o que as pessoas querem ouvir, vai encher a igreja, mas vai encher de joio. E aí o trigo é que vai ficar incomodado, porque daí o trigo vem para buscar o alimento e não tem. Porque o alimento que está sendo dado é alimento para joio, e o trigo não quer joio. O trigo quer trigo. Mas que saísses a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eu vou lá naquela igreja, aquele pastor, olha, além de tudo, ele é um pastor bonito, ele é um pastor com umas roupas caras, ele tem carro novo, ele tem... Que viesses a ver? Você veio buscar o quê? Você veio para a igreja para olhar a roupa das irmãs, a roupa dos irmãos? O que você veio ver? É ou não é a realidade de muitas igrejas? Vira um desfile de modas. Aí sobe no púlpito um pastor simples, pobrezinho, só tem um terno, não é? Só tem um terno. É a 10ª vez que ele vai pregar e ele está com o mesmo terno. E aí as pessoas dizem, será que esse pastor só tem esse terno? Será que ele não tem outro terno? Irmãos, que triste. Que triste. João Batista usava roupa de pele de camelo. Qualquer um que quisesse acusar João Batista por causa da roupa teria muito para falar. E vai ser assim. Quem quiser ir na igreja para falar da roupa da irmã ou do irmão vai ter muito para falar. Porque a palavra de Deus, ela realmente é para os pobres de espírito. É para as pessoas simples. E invariavelmente, sabe o que acontece? José de Arimateia era riquíssimo. Nicodemos era riquíssimo. Saulo era riquíssimo. Ficaram pobres por amor do evangelho. José de Arimateia, logo que Cristo morre, é quem vai e entrega o local para que Cristo pudesse ser enterrado. Nicodemos, junto com Nicodemos, foi quem realmente manteve o evangelho com dons na época. Porque os outros todos eram pobres. E aí eu pergunto, num primeiro momento, Saulo, todo bonito, apedrejando Estevão. E depois Saulo, com roupas bem simples, pregando o evangelho. Tudo de ponta cabeça. Por quê? Porque o verdadeiro cristão anda na contramão do mundo. E as pessoas que querem, infelizmente, igrejas caríssimas, bancos tudo confortável, ar-condicionado, tudo bom e do melhor, vão ter problemas. Porque daqui a pouco não vai mais ter isso. Hoje nós podemos agradecer porque podemos estar ainda em igrejas, tranquilas, podemos estar realmente em locais agradáveis, mas daqui a pouco você vai ser chamado para sentar em pedra. Vai ser chamado para se reunir de forma escondida, vai ser proibido. E acreditem, quem não ajudar a igreja hoje, eu digo a verdadeira igreja, quem não ajudar os verdadeiros pregadores hoje, quem não ajudar a verdadeira igreja, para que ela possa fazer o trabalho que tem que fazer, daqui a pouco não vai mais fazer. Porque os verdadeiros cristãos daqui a pouco serão realmente perseguidos. Quem não se dispor a ajudar agora, depois não vai conseguir, mesmo que queira. Por isso nós temos um chamado hoje a ajudar. Ajudar a igreja, ajudar os pregadores, ajudar aqueles que realmente, os ministros, aqueles obreiros, os que estão procurando fazer o trabalho de Deus. Como disse, eu não preciso. Hoje eu não preciso disso, mas tem quem precisa. Não é? O pastor Vilmar, eu sei que está com dificuldades. Não sei se a igreja sabe. Não sei se ele falou para a igreja, talvez até nem tenha falado, mas ele tem dificuldades. Precisamos ajudá-lo. Cada um sabe o que faz. E por vezes, o que nós vemos é o contrário.
a igreja precisa realmente assumir o compromisso e ser verdadeiros Arões. Porque quando Moisés tinha que manter os braços levantados para poder fazer com que Israel vencesse, que a igreja vencesse, ele precisou de pessoas levantando os braços dele. São vocês. São vocês que precisam manter os braços, né, do verdadeiro pregador, do verdadeiro mensageiro, do verdadeiro profeta em pé. Esse é o apoio que eles precisam. Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Quem está no bom e do melhor, está nos palácios. Não está nas igrejas. As verdadeiras igrejas, onde se prega a verdade, é feita de pessoas simples. Mas infelizmente tem muita igreja achando que é palácio. Estão se vestindo como reis, se comportando como reis, como súditos da realeza. E aí vem o problema. A igreja linda e maravilhosa e os membros sepulcros caiados. As pessoas que deveriam ser o templo do Deus vivo, cheias do Espírito, estão infelizmente tomadas por demônios. Mas a igreja está muito bonita. Não há problema nenhum em ter uma igreja bonita. O problema, irmãos, é quando a igreja rouba o coração do povo. Sim, sejam francos. Precisa uma igreja melhor do que essa? Não. Agora, claro, está se construindo uma igreja aqui. Qual é o objetivo de ter uma igreja maior? Poder receber mais irmãos. Esse tem que ser o objetivo. Agora, no momento que nós começamos a encher a igreja de ouro, começamos a encher... Irmãos, nós perdemos o sentido do que é a missão. Amém que essa igreja aqui nos domingos, né, e outros dias tem muito mais gente. Então, constrói-se uma igreja maior para receber mais gente. Mas se nós perdermos a noção disso, irmãos, e esquecermos que a verdadeira igreja, que somos nós, tem que ser mais bonita do que a igreja feita de pedra, nós realmente invertemos a situação. E aí vem o problema. E aí nós vemos hoje igrejas com milhares de pessoas lá dentro. Tudo morto. E você ouve 10 minutos aquilo e não consegue mais ouvir. Porque você sabe que são ovelhas que estão sendo tosqueadas, né? 26. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Se nós aceitarmos a missão diante de nós, se aceitarmos a missão que temos de pregar a vinda de Cristo como se deve, o céu dirá com certeza de cada um de nós. Dirá isso ao mundo, dirá isso a todos. Que saístes a ver? Saístes a ver um profeta? Não, ele é muito mais do que um profeta. Saístes a ver o quê? Fernanda? Não, ela é muito mais do que um profeta. Pessoas que realmente têm a coragem de ensinar o que deve ser ensinado, de fazer o que deve ser feito, independente do que digam ou deixem de dizer. O chamado nosso é esse. E por quê? Porque nós temos que nos levantar no espírito de Elias e no espírito de João Batista, anunciando a vinda do Senhor. Vejam que nós, este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo. Cada um de nós deve ser o anjo do Senhor, mensageiros do Senhor. Este é o meu mensageiro. O céu quer olhar para você e poder dizer: este é o meu mensageiro. Quando o diabo sobe e diz assim: escuta, e Deus pergunta a ele: de onde vens? Tu rodeais ser andar a terra. Deus quer poder dizer: viste minha serva Fernanda, viste meu servo Rogério, viste meu servo minha irmã tal, viste meu servo meu irmão tal, viste? E o diabo, se não puder acusar, ele vai tentar jogar a única arma que ele poderia ter. Claro, ele tem tudo. Tem comida, tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo.
E o inimigo vai tentar tirar. E se Deus lhe permitir, ele vai tirar. Aí é a hora que você vai provar do que você é feito. Não é quando está tudo bem. Você vai provar do que você é feito quando tiver tudo, aparentemente, mal. E é exatamente nessa hora que você deveria estar louvando a Deus que muitas vezes você vai estar murmurando contra Ele. Ah, Senhor, por que o Senhor está me castigando? Quando Deus está exaltando você, te dando o privilégio de mostrar a homens e a anjos que você de fato é um servo de Deus. Mas quiseis haver um profeta? Sim, vos digo muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esse é o equilíbrio. Ao mesmo tempo que o céu diz: dos nascidos de mulher não há um igual a João Batista, qualquer um de nós, para que não ache que é muita coisa, né? Se pegarmos o menor anjo do céu, vamos ver que perdemos feio para ele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se Deus hoje dissesse: sabe de uma coisa? Esses meus mensageiros são muito fracos. E ele chamasse 10 anjos dele. 10, não mais que isso. Vamos colocar 12, que é o número dos discípulos. Chamasse 12 anjos dele. Vão até a terra e preguem a mensagem. Quanto tempo vocês acham que nós iríamos esperar ainda? Quanto tempo vocês acham que eles iam pregar o evangelho no mundo inteiro? E aí vem uma pergunta. Então por que ele não faz isso? Porque ele confiou a nós. E ele não vai mudar. Ainda que os anjos fizessem esse trabalho muito mais rápido, muito melhor que cada um de nós, porque ele disse, imagine, se o menor no reino dos céus é maior que João Batista, e ele disse que não houve alguém igual a João Batista, e agora, imagine que ele comissiona os anjos e vão lá pregar na terra. Quanto tempo será que terminava? Quanto tempo será que ele levaria para ver? Mas Deus não vai mudar o seu propósito. Ele deu a mim e você o privilégio de poder pregar a vinda de Cristo. E ele não vai mudar. Ainda que demore, ainda que a gente seja relapso, ainda que a gente falhe, ele vai manter o processo até o fim. Não vai nos retirar esse privilégio. E a única pergunta que eu e você devemos fazer agora não é se, porque a Bíblia diz claramente: esse evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. A Bíblia diz. Então o evangelho vai ser pregado. A única pergunta é se eu e você vamos fazer parte dos que pregam esse evangelho. Essa é a única pergunta. E convenhamos, já é tarde. É tarde, irmãos. É tarde para ficarmos perdendo tempo. É tarde para a gente realmente não abraçar essa causa. E acreditem, parece até um absurdo, mas nós podemos acelerar a vida de Cristo. Por quê? O evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. E aí eu digo assim: bom, não vai mudar nada se eu for. Vai mudar sim. Se todos os cristãos do mundo resolvessem pregar o verdadeiro evangelho a partir de hoje, dissessem: não, vamos pregar, Cristo viria muito mais rápido. Por que será que Cristo está demorando tanto? O cristão não está fazendo o que tem que fazer. O céu está fazendo, os anjos estão fazendo. E nós, infelizmente, ouvimos hoje: não, olha como está crescendo o cristianismo no mundo. O mundo está sendo cheio de cristãos mortos, cristãos mornos. Porque se fossem cristãos quentes, não estavam no estado que está o mundo. A corrupção é violenta, por quê? Porque os verdadeiros cristãos não estão fazendo o seu trabalho. Versículo 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Prestem bem atenção nisso. Quem foi que justificou a Deus? Quem foi batizado com o batismo de quem? De João. Qual era o batismo de João? Irmãos, o batismo de João era o batismo da água. Mas o batismo de João também era o batismo para arrependimento. Essa é a diferença.
Muitas igrejas estão aí. Até a igreja católica batiza com água. Não batiza da forma correta, mas batiza com água. Milhares de igrejas estão batizando, mas não estão batizando no batismo de João. Sabem por quê? A pessoa vem e ela é batizada, mas ela nem tem ideia do que é o pecado. E na católica batiza criança, não sabe, não tem nem noção do que. Tudo errado. A igreja católica, como dito, batiza crianças que não têm a menor noção do que é pecado. E as demais, na sua esmagadora maioria, não batizam para arrependimento. Nós falamos aqui já algumas vezes, e essa igreja é uma igreja realmente diferente nesse aspecto, porque essa igreja entende a validade da lei. Mas uma igreja que não entende a validade da lei vai batizar para arrependimento do quê? O que é o pecado, irmãos? Pecado é a transgressão da lei. Aí as pessoas entram na igreja, o pastor diz para ela que a lei não está mais em vigor, que agora é o tempo da graça, a lei já foi, ficou no passado. Como é que a pessoa vai se batizar com arrependimento? Se arrepender de quê? Porque a pessoa chega e diz, não, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo, aí ninguém ensina para ela que a lei está em vigor, e o apóstolo Paulo diz o quê? O apóstolo Paulo diz, de forma muito taxativa, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O que foi que Deus usou, o que foi que o Espírito Santo usou para mostrar para Paulo que ele era cobiçoso? A lei. A lei que diz não roubarás, não furtarás. Aí ele viu que era cobiçoso. A pessoa só pode receber o batismo do arrependimento quando ela realmente acredita e aprende que a lei de Deus está em vigor. O Espírito Santo convence de pecado. Mas aí o Espírito de Deus diz assim para a irmã, irmã, você é uma pecadora. Um exemplo. E a irmã diz assim, sim, eu sou. Senhor, mas por que eu sou pecadora? Porque você transgrediu a lei. O que é pecado? Pecado é tudo que eu faço de ruim é pecado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que é pecado. Claro que tudo que você faz de ruim é ruim, mas nem tudo que você faz de ruim é pecado. Como assim? Porque você imagina que uma coisa é ruim quando pode não ser. E imagina que uma coisa é boa quando não é. Um exemplo simples. Você acha que o católico adora imagens por quê? Porque ele pensa que é bom. E é bom? Não, é pecado. Ou não é pecado? Tudo bem. Mas ele acha que é bom. Entendem? Porque digo que às vezes uma coisa que parece boa não é, e uma coisa que parece ruim não é. É assim. Às vezes nós fazemos algo para ajudar alguém. Podemos imaginar que fizemos mal. E pode ser que foi bom. Um exemplo simples. O fariseu, o doutor da lei, estava indo para o culto. E ele passou por um samaritano. O samaritano estava lá morrendo. Não, eu tenho que ir para o culto. É bom ir para o culto, não é? É bom. Mas naquela hora era ruim. Por quê? Ele tinha que parar e socorrer o samaritano. Não é? Sim ou não? Claro. Ele tinha uma boa desculpa, não tinha? Mas não era aquela hora que era para fazer aquilo. O verdadeiro coração, né, saberia o que é bom. Versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Alguma novidade? O povo simples foi, os pastores simples foram, mas os fariseus e os doutores da lei, não. Eu fiz teologia, tenho PhD em divindade, tenho doutorado em Bíblia. E aí vem um João Batista, aí, um Zé Ninguém, que não estudou nada, que não sabe nada, e eu vou me batizar com ele? Não, de jeito nenhum, capaz. Capaz que Deus ia ensinar ele, não ia ensinar a mim? Por favor. Eu tenho título, está aqui meu título, ó, doutor em divindade. Irmãos, não se enganem. Deus,
E os pastores das igrejinhas pequenas como essas vão numa igreja enorme daquela para pregar? Não, não pode. Não pode, não tem doutorado, não tem especialização em divindade. Como é que vai pregar? Vocês acham realmente que João Batista poderia pregar em uma igreja grande hoje? O que vocês acham? Não. E Jesus? Claro que não. Não tinha. Disseram de Jesus: como sabe esse letra não as tendo aprendido? Onde é que ele fez faculdade? Entende, irmão? Não é ruim a faculdade. Não estou falando que é ruim, não. Mas se você primeiro não for um convertido, você está morto. Porque aí vão te ensinar a evolução, vão te ensinar que Deus não existe, e você não tem uma base, vai cair. É inúmero o número de jovens, hoje, que foram para a faculdade e se perderam, criados num lar cristão. E assim, né, irmãos, eu já vi, por exemplo, pessoas... É aquela história, né? Quando você quer beber e não quer que as pessoas te digam que beber é ruim, você vai achar um texto bíblico que diga que você pode beber. E se bobear, vai encontrar um texto bíblico que diga que você pode fumar. E assim vai. Cada um vai encontrar o que quer. Quando a pessoa não quer ser inspirada por Deus e não quer abandonar o pecado, ela acha mesmo qualquer coisa. E por que isso? Porque a Bíblia diz: aqueles que não amaram a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Então, no final das contas, você vai tentar mostrar para a pessoa perda de tempo. Ele crê na mentira, você vai perder teu tempo. Você chegou para uma pessoa, tentou falar para ele 1, 2 vezes, ele diz: não sei o que, não perca mais tempo. O que você pode fazer por ele é uma coisa só. Qual é? Orar, só. Só, porque aquele coração está duro. Você tentar colocar uma semente numa terra seca, vai dar o quê? Só vai perder a semente. É jogar pérola aos porcos. Ah, mas não pode chamar eles de porco. Não estou chamando ninguém de porco. Ninguém está chamando. O porco tem culpa de sujar pérola? Nenhuma. Ele não sabe o que é pérola. Você joga a pérola lá, ele vai sujar, porque ele está num lugar sujo. Mas ele não tem culpa disso. Deus não está culpando o sujeito por não dar valor à Bíblia. Mas é um fato que se ele não amar a verdade, se ele veio, conheceu, esteve num lar cristão, conheceu de verdade, e depois abandona, ele começa a crer no erro. E se ele começa a crer no erro, só orar. Senhor, amolece aquele coração, amolece aquela terra, molha aquela terra para que quando a semente for lançada possa brotar, porque senão não vai nascer nada. 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? Falando agora diretamente dos fariseus, dos doutores da lei, que não quiseram ser batizados por João. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Quer dizer, eu fui para a igreja e eu ouvi uma pregação que deveria ter me alegrado muito. Eu não me alegrei. Aí eu fui para outra pregação e eu ouvi uma pregação de chamado. Também não aceitei. Quer dizer, não importa o que se fala, ele não aceita. Ele ouviu a pregação do pastor, por exemplo, que foi uma pregação para levantá-lo, para animá-lo, para fortalecê-lo. Não. Pregador bom é aquele que chama a igreja no chicote. Aí ele vai no outro dia e tem um pastor que chama a igreja no chicote, do jeito que ele vê. Não, isso aí tá louco, esse pastor é maluco. O que é isso? Tem que pregar o amor de Jesus para nós ficar de boa. Nada que se pregue vai contentá-lo. Como criança, né? Veja o texto aí. Nós tocamos flauta, não dançaram. Cantamos lamentação, não choraram. O que querem então? Não querem nada. Não querem nada com o evangelho. Não importa o que se faça, se vem repreensão não quer, e se vem palavra de consolo e ânimo também não quer. Por quê? Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizia: tem demônio. Olha só. João Batista era um homem que, a exemplo dos mensageiros de hoje, tem que ser pessoas o quê? Temperantes. Sim ou não? Sim. João Batista, então, não bebia nem suco de uva. João Batista bebia. Não é vinho, bebida alcoólica não, que está falando aqui.
ele não bebia suco de uva e ele não comia a comida que todo mundo comia, normal. João Batista, então, tinha um chamado específico que era um exemplo da nossa geração agora, dos verdadeiros pregadores, que tem que cuidar do seu corpo. Desejo que te vá bem. O quê? Quem lembra? Corpo, alma e espírito. Corpo. Cuidar com o que come, irmãos. Não, agora eu estou na graça, tá bom, como o que você quiser, vamos ver. Irmãos, não dá mais tempo para ficar se enganando. As pessoas dizem, não, tá vendo, eu sou forte, ó. Os fracos comem legume, eu sou forte, eu só como carne. Irmãos, não há problema. Você quer comer carne? Não tem problema. Mas por favor entenda, não é o melhor alimento para o ser humano hoje. O gado está doente. Ah, eu só como carne branca. Vai ver como é que está um frango. Estão doentes, irmãos. Faz mal. Agora, claro. Aí vem João Batista, temperante, não comia, né? A maioria das coisas não aceitaram. Jesus veio com uma pregação que era mais forte do que a de João Batista, porém era como se Jesus, né, não sendo exatamente um ser que precisasse, como foi João Batista, de um cuidado muito maior, porque Jesus tinha um contato com Deus constante, e outros que vieram e que de alguma maneira, né, não se vestiam como João Batista, ou não tinham exatamente uma alimentação de estar lá no deserto comendo só gafanhotos e mel silvestre como ele comia. Não é que Jesus comia qualquer coisa, não, por favor, não é isso. Mas João Batista tinha uma dieta extremamente rígida, porque ele era um exemplo de nós que viríamos depois. E nenhum de nós vai se igualar a Jesus. Isso não tem como. Por quê? Porque Jesus, de fato, era 24 horas ligado ao Pai. Mas, principalmente, Jesus nunca pecou. Então, não importa. Veio um que come e bebe e vocês não aceitam. Veio outro que não come e não bebe, vocês também não aceitam. Não importa. São pessoas que realmente não querem saber da verdade. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ah, mas porque Jesus comia um monte de coisa que não podia. Leiam, por favor, para que não fique dúvida. A questão não era que Jesus comia coisa ruim. A questão é que João Batista, pelo trabalho que tinha, estava lá no deserto, pregava lá e comia lá o que tinha. Jesus já ia na casa, por exemplo, de um pecador, ia lá e ofereciam para ele lá um pão, ele comia. Isso, ele come com o pecador, se ele soubesse, ó, a prostituta acabou de cortar o pão e deu para ele. Uma prostituta, ele vai comer o pão que a prostituta deu na mão dele. Irmãos, olhem só que absurdo. Jesus estava quebrando toda uma cadeia de um povo que chegava lá. Deixa eu ver essa água aqui. Irmã, tem uma peneira lá para nós coar, porque vai que tem algum... Entendem o que acontecia? Era assim. Eles coavam, porque vai que tem algum mosquito, eu vou engolir o mosquito, vou engolir o mosquito, vou me contaminar. E então a irmã vinha com todo carinho, trazia água para o irmão olhava e dizia... Acho que essa água aí... A irmã encostou o dedo aqui, irmã. Então, acho que eu não vou poder tomar isso. Era assim. Era um povo que, sabe? E Jesus vem e mostra que não é assim. Eu não trouxe o evangelho para que vocês se separem dos pecadores. Eu quero que vocês vão buscá-los. Não é para ir lá no bar e ficar lá bebendo com ele. Mas é para buscá-lo. É para dar o testemunho. É para mostrar que o evangelho é para todos. E Jesus ia buscá-los. Zaqueu, publicano, foi lá. Zaqueu, desce, me convém comer na tua casa. Ih, olha lá. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão e bebe. Comilão ainda. Como se Jesus fosse um comilão. Vocês acham que Jesus... Vocês acham, irmãos, que Jesus em algum momento teve alguma doença? Nenhuma. Sabem por quê? Extremamente temperante. Andava. Hoje, por exemplo, a ciência diz assim, não, é melhor correr do que andar. Façam o que Jesus fez que vocês não erram. Jesus corria? Não. Andava. Andar é melhor. Andar é melhor. Comam o que ele comia. E não tem problema.
ensinar o que ele ensinava, viver como ele vivia. Às vezes as pessoas me dizem, né? Só falo isso porque aqui me perguntaram uma vez, vejam como a gente é fortalecido pelo exemplo de Cristo. Mas Jesus nunca guardou o sábado, um exemplo. A Bíblia faz questão de dizer que ele ia no sábado às sinagogas. Por que será que ele ia no sábado? A Bíblia diz segundo o seu costume. Jesus tinha costume ruim? Não. O que ele fazia tudo era perfeito. Ele ia no sábado porque sabia que o sábado era o dia perfeito para isso. Pode ir na quinta, na quarta, pode, o dia que quiser. Mas o sábado é o dia perfeito. Foi num dia de sábado que João recebeu a luz do Apocalipse. No dia do Senhor. Então, a gente vai devagarinho aprendendo com o exemplo dele, né? E finalizando. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que é a sabedoria? Quem lembra? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. A sabedoria vai ser justificada por todos os verdadeiros filhos de Deus. Todos os verdadeiros filhos de Deus são sábios. Por quê? Porque o começo, o início, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? A Bíblia diz também: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é dever. O que é dever? É algo que se deve fazer. Dever de todo homem. E, obviamente, todo homem e mulher cristãos. Amém? Amém. Deus seja louvado. Gratos pela paciência. E que Deus, de fato, possa nos ensinar, irmãos, que a cada dia, cada um de nós pode justificar a Deus através da sabedoria que Ele próprio nos dá. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.